No ar, programa Palavra de Vida. Bom dia, paz do Senhor. Deus abençoe a todos, pessoal. E preparando uma palavra de Deus para vocês, tá bom? Você diz que está sozinho, mas Deus diz, estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus diz que tudo é possível. Você diz que eu não posso, você diz que eu não aguento. A paz, Cristina, que Deus abençoe. O que passou não volta mais, mas Deus está te dizendo, eu ainda Deus abençoe. os sonhos ao te sonhar, ao te sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Você diz que eu não posso. Você diz que eu não aguento. Diz que os sonhos estão perdidos. Estamos aqui compartilhando a transmissão, pessoal. Já nós voltaremos com a palavra de Deus, algo da parte de Deus. Vai se preparando aí, Deus ele vai falar forte hoje. Volte a sonhar. Glória a Deus, bom dia, paz do Senhor, pessoal. Se prepara aí, prepara o coração, vem algo forte de Deus, hein? A paz do Senhor, que Deus abençoe. Graças a Deus. Esse louvor, ele fala muito forte ao nosso coração, né? Em relação a quantas são as pessoas que elas estão passando por dificuldades, estão desesperadas, pensando que tudo acabou, que os sonhos acabaram, mas Deus, ele fala ao seu coração nessa manhã que ele irá realizar os teus sonhos. E nós vamos falar a respeito de alguém que tinha um sonho, que deixou de viver a sua vontade para viver o sonho de Deus na sua vida. Vamos lá. Mas Deus diz, Aqui só compartilhando, pessoal, na página oficial da IC, Igreja de Cristo, você também pode entrar e acessar. Gostaria que você que está entrando agora nos ajudasse compartilhando essa transmissão para as pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade,
E eu tenho certeza que Deus ele irá te abençoar, porque aquele que acolhe o necessitado, o Senhor o livra do dia do mal. Então, se você tem esse desejo de ganhar alma, se você tem pensado no bem das pessoas que se encontram passando por lutas, por provações, eu gostaria que você fizesse o mesmo. Eu estou acabando de compartilhar aqui na página oficial da IC, Igreja de Cristo, e você que está agora conosco aqui, você pode deixar o seu nome para a oração aqui nos comentários, e nós iremos orar por cada um de vocês. Nós iremos ler todas as mensagens, pessoal. Daqui a pouquinho, no término desta live, dessa transmissão, nós estaremos orando, entregando o nosso dia ao nosso Deus. Você que, de repente, está passando por momentos apertados na sua vida, momentos difíceis, você que tem passado por luta, você que tem passado por dificuldades. Essa palavra, essa transmissão é para você. E Deus ele vai falar ao seu coração. Eu tenho a plena certeza, a plena convicção que Deus ele está nesse lugar, que o Espírito Santo ele se faz presente aqui. E aí onde você está, a Bíblia nos fala que onde existirem duas ou mais pessoas falando, reunidas no nome dele, ele estaria ali. E eu tenho certeza que ele se faz presente aqui. Aqui e aí onde você estiver. Tá bom, gente? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos agora já aqui trazer algo da parte de Deus. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre a palavra de Deus. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Coloque a mão sobre a palavra. Pastor, eu não tenho a Bíblia. Você pode colocar a mão sobre o seu coração e Deus ele vai falar com você, tá bom? Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, meu Pai, eu estou aqui diante de Ti e te peço que o Senhor vá de encontro ao coração de cada uma dessas pessoas que se encontram em casa. Meu Deus, pessoas que se encontram desacreditadas, cansadas, sobrecarregadas, já bateram em tantas portas, estão esperando uma resposta nesse dia, meu Pai. Que o Senhor venha falar aos corações que se encontram aflitos e que a bênção do Senhor venha estar na nossa vida, que não venha ser eu a falar, mas o Teu Espírito, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém, gente? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai deixando seu nome aqui nos comentários, nós vamos ler. Livro de Neemias, capítulo 1 em diante, está escrito bem assim. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, preste atenção, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Então estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Ou seja, quando ele procurou ter notícia do povo, da nação que ele fazia parte, ele recebeu a notícia que os muros daquela cidade estavam derribados e as suas portas queimadas. Como você nessa manhã, ou como você ao longo desse mês, ao longo de sua vida inteira, você tem lutado bastante, e você tem recebido apenas notícias de derrota, notícias de destruição. Você, como é que eu posso falar? O seu aspecto exterior, você está até bem, mas interiormente você se encontra com a vida meio que balançada. E isso tem trazido a você isso aqui, olha só, no versículo 4 do livro de Neemias, capítulo 1. Tendo ouvido essas palavras, sentei-me. Quando você recebe uma notícia ruim, você fica sem ação e logo se senta. Sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E você se encontra assim, se lamentando por alguns dias. E estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Você veja que teve uma ação. Ele se entristeceu, mas automaticamente, quando ele se entristeceu, quando ele recebeu a notícia, que foi de encontro ao coração dele, deixou ele cabisbaixo, ele chorou, ficou triste por alguns dias, porém ele passou a jejuar e orou a Deus.
E é isso que você deve fazer. Ao invés de você ficar apenas lamentando, triste, você tem que dar um passo de fé e um passo adiante para que essa história ela venha mudar. Deus ele está disposto, querendo mudar a sua vida, mas vai depender de você. Você tem que voltar a sonhar, porque Deus, ele ainda realiza sonhos, pessoal. Eu tenho certeza que Deus, ele, muitas das vezes, ele deixou de viver o sonho dele para viver o seu sonho. E talvez você não acredite nisso que eu estou falando. Você fala, esse pastor é louco, eu estou falando para você a verdade. E Deus, ele vai realizar os seus sonhos. Assim você crê. No versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos, olha só a oração daquele homem, abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado contra ti. A primeira situação, ele orou a Deus, se colocou à disposição de Deus e reconheceu no seu íntimo que tinha pecado, tanto ele como a casa dele. E ele pediu perdão a Deus. É a primeira coisa que você também deve fazer. Isso aqui não é a fórmula para o sucesso, mas se você pegar isso aqui, essa promessa que um servo de Deus outrora no passado passou, e passar a viver e colocar em prática tudo isso, você irá ver que a sua vida ela vai, de certa forma, migrar para algo superior, algo que está além das suas forças, e você irá conseguir através do nome do Senhor Jesus. No versículo 7, a oração ainda dele: temos procedido de toda a corrupção contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Ele sabia que ele se encontrava fazendo algo que era somente a vontade dele. E tem pessoas que estão na igreja, elas falam que amam a Deus, elas estão ali de certa forma buscando, estão indo para os cultos, estão indo para as reuniões, mas elas não têm colocado a vontade de Deus em primeiro lugar, e a sua natureza humana tem impossibilitado dela ter um contato maior com Deus. No versículo 8, ele fez Deus lembrar. Está escrito bem assim. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Ou seja, Deus, ele confunde. Você que está na presença de Deus, que tem o nome de cristão, se você vive com um pé na igreja, um pé no mundo, você vive com um pé no evangelho, um pé no mundo, infelizmente você será espalhado. E quando se espalha, você não consegue juntar. Quando você não consegue juntar, você não consegue acumular as bênçãos. As bênçãos, elas até vêm, mas elas não permanecem. Sabe uma poupança financeira que você vai pegando todos os dias, nem que seja uma moedinha, você vai colocando ali? Assim também é a nossa fé. E assim tem que ser a sua vida para com Deus. Você tem que ir armazenando vitórias, para que quando vier os dias maus, porque é inevitável que os dias maus venham, eles vão vir, sem sombra de dúvidas. Mas para quando vier, você estejais fortes e fortalecidos na palavra de Deus. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele falou bem assim, pessoal: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, e você irá vencer através da palavra de Deus. No versículo 9, mas se vós converterdes a mim, olha só, e guardardes os meus mandamentos, tem que guardar os mandamentos e cumprir-lhes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Olha só que maravilha, que coisa mais grandiosa da parte de Deus. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ele chamou a atenção de Deus com a oração dele. E tem pessoas que elas estão atribuladas e elas não estão tendo força sequer para orar. Mas Deus ele está falando com você nessa manhã, e nós estamos aqui, de certa forma, ensinando dentro da palavra de Deus, e automaticamente quando eu estou ensinando, eu também estou aprendendo. Todos os pedidos de orações podem colocar aqui, pessoal. Vão colocando aqui nos comentários e nós vamos orar por cada um de vocês. No versículo 11 do livro de Neemias, capítulo 1, está escrito assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo,
é a dos teus servos que te agradam. Olha só, servos que te agradam. Você tem agradado a Deus? Você tem feito a sua vontade? Agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo. Olha só, pessoal, que dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Nessa época, Neemias era copeiro do rei. Ele se encontrava numa posição favorável. E talvez a senhora, o senhor que está aqui nos ouvindo e nos vendo, você se encontra numa condição favorável, financeiramente falando, no cargo, você se encontra numa condição favorável. Porém, você se encontra triste por algum motivo, em alguma área da sua vida. E Deus, Ele vai, de certa forma, restaurar a sua vida. Ele irá restaurar a sua casa. E você será bem sucedido nesse dia. Você crê? Então, se você crê, coloque a mão aqui em direção à minha mão. Meu Deus, eu libero agora, meu Pai, através da autoridade que o Senhor nos concedeste, uma bênção na vida dessa pessoa e que nesse dia ela venha receber vitórias, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, pessoal. No capítulo 2, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer. E lhe dei. Ora, eu nunca antes estava triste diante dele. O rei me disse, por que está triste teu rosto e não estás doente? Tende tristeza no coração? Então temi sobremaneira. Por que ele temeu sobremaneira? Porque não era normal. Naquela época, você, quando servia uma autoridade, principalmente um rei, você não poderia estar triste diante dele, porque o rei ele estava ali para ser agradado. Mas como poderia alguém estar, de certa forma, triste por dentro e estar transparecendo uma tristeza falsa por fora? Como de repente você até esteja dando sorriso e gargalhadas no seu trabalho, dentro da sua casa, você está até por fora feliz. A sua casca, ela está rigorosamente perfeita, porém o seu interior se encontra triste e abatido. Quando nós estamos abatidos, quando nós somos transparentes, nós não conseguimos esconder. Isso tem sido notório e tem chamado a atenção de algumas pessoas. E o rei viu. E ele se encontrava numa posição favorável. Ele estava ali servindo o rei. Ele era o copeiro. Quando ele tomou o vinho para dar ao rei, o rei percebeu que existia alguma coisa. No versículo 3 do capítulo 2, do livro de Neemias, eu lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Ele perguntou para o rei. Disse o rei, que me pedes agora? Então o rei, ao Deus dos céus. Orei ao Deus dos céus. Quando o rei chegou para ele e falou, o que queres que eu te faça, Neemias? Ele foi e orou ao Deus dos céus. Tudo que nós vamos fazer, povo de Deus, nós temos que orar. Nós temos que colocar Deus em primeiro plano em nossas vidas. Em primeiro plano em nossas vidas. No versículo 4, disse-me o rei, o que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, ou seja, ele ia pedir algo a um homem, era necessário que alguém fosse usado para abençoar, para proporcionar que o milagre viesse a acontecer. Mas antes dele pedir, ele orou ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do teu agrado, do rei, se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Olha só, ele teve sabedoria, ele chegou para o rei, se tu achas, ó rei, agrado ao teu servo, mercê ao teu servo, se tu acha que é viável, me manda para que eu vá até a cidade dos meus pais, para reedificar aquela cidade. No versículo 6, então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse, quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei a enviar-me e marquei certo prazo. Então, automaticamente, ele começou a programar. E você tem que começar a programar
a sua vitória a partir de hoje. Você que está cansado. E outra coisa, pessoal, olha, quero falar para você algo. Você que está fora do estado, até mesmo fora do país, procure uma igreja, não fique só dependendo das transmissões, não. Essas transmissões é uma ferramenta muito boa, mas tem cristãos que têm se acomodado, ficando somente nas transmissões e ficando em casa, recebendo. Você precisa congregar. Nós não estamos aqui para pregar a placa da igreja, estamos aqui para pregar o Evangelho. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não fique somente em casa, através das redes sociais. Você tem que ouvir um homem de Deus, uma mulher de Deus. Analisa, não fica só nas minhas palavras. Veja se o que está escrito está fundamentado, o que alguém está falando através de uma transmissão está fundamentado na palavra de Deus. Não dependa somente da oração e da palavra do pastor ou até mesmo do profeta que esteja aqui do outro lado da terra. Tá bom, gente? Não deixe de ir para a igreja, procura Deus. No versículo 7, do capítulo 2 do livro de Neemias. E ainda disse ao rei: se ao rei parecer bem, dá-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Jerusalém. Você veja que eles sempre estavam se colocando à disposição. E você, até para pedir, você tem que saber, pessoal. Você tem que ser humilde ao ponto de saber pedir. No versículo 8. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para que os muros da cidade, para que a casa que deverei alojar, e o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Você veja que tudo que ele pediu, o rei deu, porque a boa mão do Senhor estava com ele. E a boa mão do Senhor está com você. Você crê? Você crê? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Nisto ficaram sabendo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E tem pessoas que elas se encontram assim. Quando você fala a respeito de uma bênção, de um milagre na sua vida, quando pessoas veem que algo está para acontecer de bom na sua vida, infelizmente elas não podem fazer nada. Não se apegue a promessas de homem, se apegue a Deus, porque se Deus estiver contigo, nada, mas absolutamente nada poderá subsistir a vontade de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que o milagre irá acontecer. No versículo 11 do livro de Neemias, capítulo 2, Neemias anima o povo e reedifica os muros. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei. Uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer. Em Jerusalém não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Você veja que quando Deus falou o coração de Neemias, ele não declarou a ninguém. Isso, muitas das vezes, tem sido o seu erro. Os planos, os projetos que você tem no seu coração, você tem falado para muitas pessoas. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando algo está aqui na sua mente e vai para o seu coração, e quando você ora a Deus em silêncio, só fica entre você e Deus. O único que tem o poder para esquadrinhar o coração humano é Deus. Mas quando você profere, quando você fala, quando você expressa aquilo que você quer, automaticamente muitas pessoas ficam sabendo. Sabe por quê? Porque será você, Deus e o diabo. E quando o seu inimigo ele sabe dos seus planos, ele passa a ter conhecimento daquilo que você está arquitetando, ele vai trabalhar em prol de que aquilo não aconteça. Você sabia que existem pessoas que são encarregadas de roubar grandes ideias de grandes empresas, estão ali para espionar? E aquilo só acontece quando você passa a ter conhecimento do projeto dos outros. Então, não declare a ninguém, somente a Deus, o que Ele tem colocado no seu coração e a sua vontade. Aqui no versículo 13 do capítulo 2. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte
e ao açude do rei. Mas não havia lugar para onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros e voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Você veja que aquele homem, ele já tinha dado o primeiro passo, mas ele subiu à noite. O lugar que ele estava determinado ao passar não tinha nem como passar o animal. Ele podia passar, mas o instrumento, a ferramenta que ele tinha para montar, para se locomover, não tinha como passar, se encontrava estreito. E ele subiu a determinado lugar à noite, e quando ele observou, ele contemplou a cidade. E eu lhe pergunto, contemplar o quê? Que não tinha nada para ver, a não ser ruínas, muros destruídos e portas queimadas. Como assim se encontra talvez a sua vida, a vida da senhora, a vida do senhor. Aos olhos naturais, a sua vida ela se encontra destruída, mas os seus muros, a sua vida, a sua casa, ela será reedificada através da santa e poderosa palavra e promessa de Deus. Deixe os nomes aqui, pessoal, para a oração. E você que está entrando agora, você que percebe que essa palavra é algo que vem da parte de Deus, eu gostaria que você compartilhasse aqui um simples clique aqui no cantinho, ó, no rodapé do seu vídeo, você compartilha para que seus amigos das suas redes sociais passem a ter conhecimento daquilo que Deus ele está falando. Muitas pessoas estão precisando ouvir essa palavra. Nos ajude, porque aquele que ganha almas é sábio, pessoal. Aqui no versículo 16, não sabiam os magistrados onde eu fora e o que fazia, pois aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados e nem aos mais que faziam a obra. Ele não falou a ninguém, a não ser a Deus. Então lhes disse, estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Ou seja, ele chamou aqueles, após Deus colocar algo no coração, e falou, olha, vamos lutar. Uniram-se numa só causa, num só propósito. E ele mostrou a situação, olha, as portas se encontram queimadas, os muros estão destruídos. E nós iremos nos unir e deixaremos de ser opróbrio, deixaremos de ser vergonha. Eu estou chamando você para unir a sua fé, a minha fé. E a vergonha que você tem passado, ela será revertida em vitória, se assim você crê. Você crê? Então volte a sonhar, porque Deus ele vai realizar o teu sonho. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 18, eu lhe declarei como a boa mão de Deus estivera comigo, também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Chegou o momento de você fortalecer a sua mão para a boa obra. No versículo 19, porém, sempre existe um porém, Sanbalate, o amonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E muitas pessoas, quando você declara aquilo que você irá fazer, ficam zombando, ficam rindo de você. Os Sanbalates da vida, os Tobias da vida, estão rindo de você. Mas saiba de algo, pessoal. A última palavra, ela vem da boca do Senhor. Eu tenho certeza que Deus irá fazer o milagre. Muitas pessoas aqui pedindo oração pela restauração do casamento, portas de emprego. Eu tenho certeza que Deus ele está vendo cada um de vocês. Nós vamos orar no final. Já, já, pessoal. Então eu respondi, o Deus dos céus, em quem nos dará bom êxito? Nós, seus servos, nos disponeremos a reedificar-nos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito no memorial de Jerusalém. E assim, tem pessoas que não fazem nada, mas quando você é abençoado, quando você passa a receber, quando a mão de Deus passa a se manifestar na sua vida, todos querem tomar o mérito. Sabe aquela história que ninguém quer, de certa forma, dar à luz à criança, mas quando a criança começa a andar, a correr, quer ser o pai. Não é verdade, pessoal? Mas só você sabe o que você tem passado. No versículo 3, no capítulo 3 do livro de Neemias. Então se dispôs Eliacibe,
o sumo sacerdote com os sacerdotes seus irmãos e edificaram a porta das ovelhas. Consagraram-lhe, assentaram as portas e continuaram a construção até a Torre dos Cens e a Torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Imri. Os filhos de... Aqui vai falando, pessoal, a respeito dos filhos, alguns das tribos de Israel, mas vamos aqui no versículo 7. Junto deles trabalharam Melatias, e vai falando aqui a respeito das tribos de Israel, falando aqui sobre cada tribo, sobre os filhos. E aqui no capítulo 4, nós vamos pular daqui para o capítulo 4 do livro de Neemias. Preste atenção. A sua defesa, a sua arma contra o inimigo, a defesa contra os adversários. Tendo Sambalate, mais uma vez, ouvindo que edificavam os muros, ardeu a ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. E assim é normal. E você às vezes não entende porque o inimigo, porque que o diabo ele tem se levantado contra você. Quando ele passa a ver que está acontecendo um milagre, que você não está mais prostrado, que você não está mais entregue aos problemas, ele começa a se irar e o coração dele começa a arder. E assim é para com você também, homem e mulher de Deus. No versículo 2, então falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazeis estes fracos judeus? Olha só, e tem pessoas que também têm chamado você de fraco. Mas Deus manda falar para você: diga ao fraco que é forte. E você será forte na presença de Deus. E aqui no versículo 2, então falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazeis estes fracos judeus? Permite-se isso? Sacrificarão, darão cabo de uma obra no só dia? Renascerão a casa dos montões de pó e de pedras que foram queimadas? Veja só, e a sua vida? Talvez se encontre pedras queimadas, um monte de cinza, mas você irá surgir das cinzas, você irá renascer, Deus irá retificar e irá fazer algo novo, você irá viver realmente uma novidade de vida. Você está muito tempo dentro da igreja e as coisas não estão acontecendo como você tinha planejado. Mas se você tomar de posse dessa palavra, não estamos aqui pregando com empolgação, não, estamos pregando a verdade. Não adianta, não tem de outra forma, não adianta eu profetizar apenas um milagre na sua vida se você não colocar essa mensagem no coração e passar a viver ela. No versículo 3 do capítulo 4. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquemos, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedras. Olha só, o inimigo. Ele fala assim: ainda que fulana, ainda que Josélia, ainda que Rosilene, ainda que Rose, ainda que Dona Maria do Carmo, ainda que Alessandra, ainda que eles venham se levantar, eles venham tentar reedificar a sua vida, nós iremos com a raposa e iremos destruir o seu muro de pedra. E podem até destruir o muro de pedra, pessoal. Mas o muro que Deus está colocando para a proteção da sua vida, ninguém poderá destruir. Você crê nisso, dona Cristina Silva? Assim irá acontecer. Eu gostaria que você viesse aqui, ó, na nossa timeline e passasse a nos seguir para que você venha receber a notificação quando nós entrarmos ao vivo, para você receber algo de Deus. Você pode solicitar aqui, clicar na opção solicitação de amizade, eu vou estar lhe aceitando. Tá bom, pessoal? E nós estaremos juntos, nos unindo em prol de um milagre. No versículo 4, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Você está sendo desprezado? Essa é a mesma oração que você tem que fazer. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhe encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocam a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, todo o muro se fechou até a metade da porta da altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Você tem que ter ânimo, esse mesmo ânimo do passado, você tem que ter nos dias de hoje, pessoal. Você que outrora vivia o primeiro amor e hoje você fala: pastor, eu não estou mais da mesma forma que antes. Mantenha-se firme, pessoal. Mas ouvindo Sambalate, o inimigo das nossas almas, porque ele fica de olho, mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios e os amonitas e os adostitas,
que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante, ou seja, a sua vida, quando ela começar a ir avante, quando ela começar a se restabelecer, quando ela começar a prosseguir, e avante, que já se começaram a fechar as brechas, ficaram sobre modo irados, ou seja, as brechas elas têm que ser fechadas, pessoal. Não adianta você levantar o muro, construir a sua vida, ainda que seja alicerçado na rocha, mas se encontra uma brecha ali, o inimigo ele vai encontrar a passagem dessa brecha. Ajuntaram-se todos, no versículo 8 do capítulo 4, ajuntaram-se todos em comum acordo, para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. E tem pessoas que estão se unindo para tentar destruir a sua vida, não é verdade? Eu estava conversando ontem com a mulher de Deus, ela está até aqui conosco agora, nos acompanhando. Ela está passando uma luta muito difícil, uma luta difícil, eu tenho acompanhado ela. E assim, pessoal, quando você está passando por algo, saiba que, eu vou dar um exemplo aqui. Seu marido saiu de casa e ele se encontra nos braços de um amante. É uma luta terrível, você às vezes acha que, não, a minha luta, pastor, é entre eu e o meu esposo. Ele não quer voltar para casa. Ainda que ele prometa, ainda que ele fale que quer voltar para casa, mas existe uma força maior. Porque é algo espiritual, é um inimigo que nós não podemos ver. Aí você, veja bem, é você que está lutando, eu como pastor que estou aqui lutando, intercedendo por você, duas pessoas. O seu esposo, a amante, o diabo e, em primeiro lugar, Deus. E uma grande multidão que está torcendo contra. Então você veja que é algo terrível. Por isso que você tem que estar se mantendo firme na presença de Deus. E não espere nada do homem. Alguém te prometeu e você fala, pastor, prometeu que iria voltar, prometeu que iria mudar. Ainda que a pessoa até queira fazer isso, pessoal, mas ela não consegue, porque ela se encontra fraca espiritualmente. E Deus ele vai fortalecer você para que você tenha sabedoria, para que quando a adversidade venha bater na sua porta, você venha administrar os seus problemas. No decorrer da edificação dos muros de Jerusalém, surgiram vários problemas. O inimigo se levantou várias vezes, você acompanhou aqui conosco. No versículo 9 do capítulo 4, porém nós oramos ao nosso Deus, uma oração, como surto efeito. E como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Olha só, pessoal. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores. E os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim faremos cessar a obra. O inimigo ele está doido, louco, para entrar no meio da sua casa e tentar cessar a obra de Deus na sua vida. Versículo 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus os povos por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e suas lanças e os seus arcos. Olha, ele começou a inspecionar e quando ele viu que existiam necessidades e uma parte baixa, um local onde o inimigo pudesse entrar, ele começou a fortalecer, a reforçar guarda naquele local. E você sabe onde é o seu ponto fraco. O inimigo também sabe. Então você tem que se fortalecer naquela área. No versículo 14, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não tem mais. Olha só, você não pode temer. Lembrai-vos do Senhor grande e temível e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres, vossa casa. Você tem que lutar, pelejar, não desista de lutar pela sua casa, pelos seus filhos, por toda a sua família. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha frustrado, Deus ele frustra o desígnio dele, voltando todos nós ao muro, cada um a sua obra. Você tem que estar de pé, de pé. Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhavam na obra, e outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Enquanto uns trabalhavam, outros estavam atentos. Está entendendo, pessoal? E você fala, pastor, aqui em casa eu sozinho. Não, eu estou junto com você nessa jornada. Nós construímos esse canal para estarmos todos os dias aqui. Possivelmente de segunda a sexta-feira, porque onde eu estou morando, a conexão é muito ruim, pessoal.
muito ruim a internet, então nós vamos firmar esse compromisso de segunda a sexta-feira. No sábado você vai orar a Deus, no domingo você vai procurar uma igreja. Não fique sem ir para a casa de Deus. No versículo 17, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra. Olha só, uma mão estava ocupada fazendo a obra e com a outra segurava a arma. Está entendendo? Na posição de combate, os edificadores, cada um trazia sua espada na cinta e edificavam os que tocavam a trombeta junto de mim. Disse aos nobres e os magistrados e o resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados. Eles notavam que estavam separados, longe um dos outros. E aí a gente fala: pastor, você está distante, longe. Não existe distância para quem crê, para quem tem fé. Quem tem fé chega onde quer. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali correi, acorrei todo conosco. O nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus pelejará por nós. Por nós. Está escrito assim: o nosso Deus pelejará por nós. Versículo 21 do capítulo 4. Ali trabalhávamos na obra. Metade empunhava lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas, ou seja, era 24 horas. Está entendendo, crente? Ei, cristão, 24 horas se manteve na presença de Deus. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo, cada um com seu moço: fiquem em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda. E de dia trabalhavam. Nem eu e nem meu irmão, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, e cada um se deitava com a sua arma à sua direita. Deus é poderoso, pessoal. Cada um se deitava com a sua arma à sua direita. E Deus, Ele está falando com você, que Ele vai realizar o teu sonho, pessoal. Nós vamos orar agora. São 8 horas aqui no Rio Grande do Norte. E nós vamos orar e vamos finalizar nossa participação por aqui. Nós estaremos voltando na segunda-feira. Se porventura eu conseguir entrar no sábado ou no domingo, você pode nos seguir aqui e ativar a notificação. Você pode deixar aqui, desde já o seu nome para o pedido de oração. Nós vamos orar agora. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos falar com Ele. E eu gostaria que você, de certa forma, estivesse conosco até o final desta oração. E eu tenho certeza que Deus, Ele irá falar com cada um de vocês. O Espírito Santo, Ele irá fazer aquilo que eu não posso fazer. Tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. O Espírito Santo está aqui, pessoal. E Ele vai de encontro a cada um de vocês. Feche seus olhos. Espírito Santo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, vai de encontro a essa pessoa que nos vê agora, que nos ouve, que está sendo, meu Deus, socorrida por essa palavra que vem do Senhor. Meu Pai, nada sou, apenas teu servo. Então te peço que o Senhor vá de encontro aos corações que se encontram tristes, desesperados, desesperançosos, ó Deus. Essa mulher que passou a noite em claro, que o marido saiu de casa. Esse homem que se encontra doente, que se encontra desempregado. Esse chefe de família que tem se escondido porque não sabe mais o que fazer. Não encontra mais solução. Esse que saiu para colocar os currículos, bateu em tantas portas e nada encontrou. Só portas fechadas, meu Pai. Meu Deus, essa mulher que tem um familiar, um ente querido que se encontra doente. Esse que recebeu uma notícia que está, de certa forma, culminado com a doença fatal. Meu Deus, o Senhor é o Deus de ontem, hoje e será eternamente. Não existe nada demasiadamente difícil para o Senhor. Então, meu Pai, como a oração do teu servo Neemias, essa pessoa que se encontra com a vida destruída, que nesse dia o Senhor venha fazer com que esse opróbrio venha mudar. E que essas palavras venham ficar gravadas no coração de cada uma delas. Meu Pai, nós entregamos a vida de cada uma delas na certeza que o Senhor já abençoa. E que esse dia venha ser um dia abençoado. Te entregamos tudo e todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que creem digam amém e digam graças a Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus.
Respire fundo, pessoal. Deus está aqui e está aí. Amém? Graças a Deus, receba a sua vitória. Para quem não nos conhece, eu me chamo Júlio, sou pastor de ovelhas. Faço parte de uma igreja muito pequena, uma igreja humilde aqui no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Parnamirim, a IC, Igreja de Cristo. E nós estamos aqui na condição de pastor, de cuidador, de intercessor por muitos que se encontram sofrendo, pregando o evangelho da verdade sem mácula, sem mentira, sem fins lucratícios, né? Sem fins lucratícios. Passamos por lutas aqui para manter uma igreja com menos de 15 membros. Não tem sido fácil, mas nós estamos crendo na promessa de Deus. Amém, gente? E Deus ele está conosco e Ele irá fazer algo sobrenatural na sua vida. Eu gostaria que você compartilhasse essa transmissão antes de finalizar. E você que pegou ela pela metade, ainda que você fala, pastor, eu não peguei ao vivo, deixa o seu nome aqui para a oração. Nós estaremos lendo e orando e colocando o seu nome no livro da oração. Tá bom? Um bom dia, que Deus abençoe a todos. A paz e um forte abraço desse seu amigo e irmão que vos fala, o pastor Júlio César da IC, Igreja de Cristo. Que Deus abençoe. Curte aqui a página da igreja, está escrito como IC, Igreja de Cristo. Eu vou colocar aqui nos comentários o link e também você pode passar nos seguir. Tá bom, gente? Que Deus abençoe. A palavra de hoje foi no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Que Deus abençoe e receba a retificação dos muros da sua casa, da sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus. A paz e um bom dia. IC, Igreja de Cristo, lugar de intimidade com Deus.